Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, um Deus justo, paciente, cortês, gentil, e o Senhor nos chamou para nos restaurar, para nos consertar, para nos tornar de novo aqueles vasos de honra que éramos no princípio, antes de entrar o pecado. Agradecemos muito, Pai, porque nós por vezes nem nos damos o valor que o Senhor nos dá, o amor que o Senhor nos tem, que nós podemos verificar ali no Calvário, na cruz, o grande sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito e também pedimos que seja o Senhor agora E assim a seja, em dirigir nome este do nosso Senhor. estudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Gostava só de ler-vos aqui, sabem que eu estou a reler A Viagem ao Sobrenatural, e gostava de ler-vos aqui uma passagenzinha. Quem tem o livro pode-me acompanhar, que é na página... Só um minutinho, Maria. Sim, é na página 72. É a página 72. 72. É, Ainda não cheguei. Não, é o capítulo 9. é o 5. E diz assim... Eu vou ler o capítulo, os 2 parágrafos, mas eu quero salientar um aspecto. Diz assim: o homem disse que os espíritos demoníacos têm trabalhado através dos séculos para convencer as pessoas a aceitarem o conceito de que os seres humanos têm uma alma inerentemente imortal. Portanto, vejam que este é um conceito que tem sido transmitido e trabalhado pelos demónios. Ele explicou como os espíritos têm imenso deleite em personificar entes queridos, falecidos, ou pessoas famosas, falecidas, tudo na tentativa de convencer a humanidade de que a personalidade humana não perece juntamente com o corpo. Mas o que eu quero salientar é isto agora. Ao explicar por que os humanos aceitam tão facilmente, isto agora é importante, aceitam tão facilmente o conceito de que eles continuam a viver após a morte. Sabem porquê que o ser humano aceita com tanta facilidade isto? Eu fiquei impressionada. Diz assim: ele disse que uma tremenda mudança ocorreu no intelecto do homem após Adão e Eva terem acreditado no engano de Satanás. Então houve uma mudança na mente. Percebem? Por isso, o grande esforço de Jesus e dos seus anjos para levar-nos a ter a mesma forma de pensar que Adão e Eva tinham antes do pecado. Porque o nosso intelecto sofreu ele diz aqui, uma tremenda mudança. Sim. Portanto, não... Sim? Permanece, acredito, entre nós hoje, né? Eu não sei como explicar agora em palavra, algo que eu senti, né, na minha maneira de refletir, essa mudança. Eu acho que no nosso, não sei se agora eu posso relacionar isso com o cérebro, né? Nós temos parte do nosso cérebro que está ligado aos nossos sentimentos, medos, ações que são totalmente decaídos. E eu acho que nesse caso Jesus veio para restaurar essa parte de pensar e agir do ser humano. Falando em sentimentos, falaste agora em sentimentos, e eu ia ler-vos isto. Olhem o que diz aqui o sacerdote satanista. O Criador não pode mentir, nem tampouco induzir os sentimentos das pessoas para que creiam em sua palavra. Ao invés disso, ele quer que aceitem a sua palavra simplesmente porque confiam que ele sempre fala a verdade. Em contrapartida, os espíritos podem mentir,
e tirar vantagem do facto, agora prestem atenção que é isto que eu quero chamar a atenção, tirar vantagem do facto de que os seres humanos dão ouvidos aos seus sentimentos quando a questão é decidir o rumo das suas vidas. Temos falado nisto várias vezes. Irmãos, não é pelos sentimentos. Nós fomos educados a seguir os nossos sentimentos. Mas não pode ser pelos sentimentos. Tem que ser pela fé no que está escrito. E depois disto, os espíritos exploram essa fraqueza ao máximo. Estão a ver qual fraqueza? A fraqueza de nós nos deixarmos levar pelos sentimentos. Eles exploram essa fraqueza ao máximo, fazendo com que as pessoas tenham fortes sentimentos com relação às coisas que os espíritos querem que elas creiam. Olhem só o poder disto. Eles enchem a mente humana com pensamentos errôneos. As pessoas aceitam tais ideias naturalmente e sempre o farão. Por isso a necessidade em Cristo, porque ele veio nos consertar nessa maneira de pensar e agir. Eu acredito nisso. Exatamente. E depois faz aqui a pergunta. E quanto aos adventistas? Perguntou uma pessoa lá na tal reunião que eles tiveram. Você não os pode considerar enganados como o resto do mundo? Por que é que resistem eles ao grande engano? Escuta isto. Você está correto, respondeu o sacerdote. Os adventistas ainda não foram enganados. Primeiro, deixe-me explicar porque eu os ignorei. Existem tão poucos deles, em comparação com o restante da população mundial, que nem passou pela minha mente mencioná-los. Ou seja, somos tão poucos, nem vale a pena considerar. Em segundo lugar... Está no livro do Roger Morneau, não é, Belinha? Está no livro do Roger Morneau. Sim, página 75. E depois diz, em segundo lugar, a razão pela qual eles ainda não caíram no engano, olhem isto, é que eles não são pessoas comuns. Permitam-me explicar. O que vou dizer pode chocar alguns de vocês, mas é verdade, quer queiram, quer não. O fato de os adventistas celebrarem o sábado bíblico da criação torna impossível que os espíritos os enganem. Louvado seja Deus! Mas não se esqueçam que guardar o sábado da forma como nós já aprendemos. Porque o sábado é espiritual, nós temos que o guardar em espírito. E depois continua. O Criador dá ajuda especial a eles, bem como o grande entendimento espiritual. Olha só isto. E assim, nesse sentido, eles não são pessoas comuns. O livro é fantástico. O livro é fantástico, eu louvo a Deus por me ter impressionado a lê-lo novamente. Então, gostava de deixar isto convosco, para nós percebermos o valor que temos para Deus, o quão protegidos nós estamos, irmãos, mas precisamos fazer uma adoração em espírito e em verdade. Não quer dizer que os nossos sentimentos não sejam importantes. Sim, as emoções são importantes para Deus. Nós temos sentimentos. Não podemos é deixar-nos levar por eles, se eles estiverem em oposição ao que está escrito. Que Deus nos ajude. Temos que sair Alguém? da carne para... Como? Eu acho que entendo que temos que sair desse sentimento da carne, né? Daquela mente carnal, para a gente entender o que é o espiritual. Essa é uma coisa muito importante entender isso. Muito bom esse livro. Eu não estou exatamente. A página que você está, não, Baleia, mas o livro, o meu livro, ele é bem fininho, ele tem pouca página, mas é fantástico. Quantas páginas tem o seu livro total, Belinha? É assim, o meu, ele é pequenino, portanto vejam que ele tem apenas um palmo, tem 176 páginas. 176?
Não, o É, meu só tem, vai até 117. pois, é porque é capaz de ser um pouquinho maior. Eu estava agora a O ler meu o é menor, capítulo, bem menor. sim, estava a ler o capítulo 6, não, 5, capítulo 5. Aproveitando, cheguei Muito lá. bom. Então vamos lá. Vamos lá aqui na continuação do santuário. E, irmãos, é aqui no santuário que está todo como é que é dizer? Toda a essência do plano da salvação. Então, nós já percebemos, já sabemos, não é? Que o santuário tem 3 partes. A primeira é o pátio, depois o santo, depois o santíssimo. São 3 fases pelas quais o ser humano passa. No pátio acontece a justificação. Quando a pessoa na sua vida, não é? Já aconteceu connosco, nós encontramos ou tomamos conhecimento de Cristo, de que Ele morreu por nós, de que Ele é o nosso, como é que eu vou dizer, vicário, o nosso vicário, o nosso Salvador. substituto. O nosso substituto, vicário significa substituto. Ou seja, ele viveu não só uma vida justa em lugar da nossa, isto é importante, é pela fé que nós aceitamos a vida justa de Cristo em lugar da nossa, mas também aceitamos a sua morte, que foi a segunda morte, em lugar da nossa. Portanto, só temos alegria, só temos gratidão, não é? Nós aceitamos isso pela fé, nós aceitamos que em Cristo todos nós estávamos. Nós estávamos em Cristo. E Deus, o Pai, olha para nós quando nós estamos em Cristo e precisamos permanecer em Cristo. O Pai olha para nós como se nunca tivéssemos pecado. Porque Ele não vê nós, vê Cristo. Porque nós estamos em Cristo. Percebem? Isto é justificação. Acontece no momento. Quando nós aceitamos Cristo como nosso substituto, isso acontece. E então acontece aquela imagem que nós vemos muitas vezes, que é uma pessoa vestida cinzento, não é? Roupas sujas, e Jesus por trás põe o manto branco. Isso é justificação. Foi aquilo que o pai do pródigo fez quando ele chegou todo sujo e a cheirar a porco, como nós. O pai cobriu com a capa para que ninguém visse a sua miséria. Isto acontece no momento. Mas agora passamos para a segunda fase, para o segundo compartimento do santuário, que é o lugar santo. E porquê? Porque senão seria uma farsa. Nós estávamos sujos por dentro, mas com o manto branquinho por fora. Era uma farsa. E o que Deus pretende é começar a fazer uma hemodiálise, uma santificação, uma purificação de tudo aquilo que trouxemos do mundo, da educação, da família, os hábitos, a genética. Então a santificação ela vai ocorrendo. E da mesma forma que a justificação é pela fé, a santificação também é pela fé. Pela fé em quê? Que é Deus que vai fazer isso. É Deus que vai fazer isso, com o meu consentimento, com o meu desejo e consentimento. Portanto, eu tenho que desejar ser pura, mas eu tenho que permitir isso. Percebem? Então, isto é santificação. Para isso, Deus dá uma ajuda grande. Qual é? A mesa dos pães, o altar do incenso e o candelabro. E o que é isso? A mesa dos pães, o alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, é pelo estudo da verdade, é pelo estudo da Bíblia, é pelo alimentar dia a dia, é o pão nosso de cada dia espiritual, não é? Nós irmos estudando, que é o que este grupo faz aqui todas as manhãs, o que é muito bom,
porque não é só uma leitura, é um estudo, é uma meditação, é uma reflexão. Portanto, este é um método. O outro, o altar do incenso, e nós já vimos o que é que isso significa. Significa a oração, significa a comunhão, e eu creio que coloquei no grupo, acho que não coloquei, mas tenho que colocar, a doutora Arlene Taylor, não é? Um dos vídeos, inclusivamente, eu não sei se a Célia está aqui, eu mandei para ela ainda há pouco, não, ela não está, mas eu vou enviar para o grupo, está em inglês, mas vocês ativam as legendas e podem reduzir a velocidade para poderem captar e ler tudo direitinho. Ela prova, ela é neurocirurgiã, ela é uma especialista do cérebro, ela prova como a oração vai mudando o nosso cérebro. Espetacular. Irmãos, isto é maravilhoso, como é que Deus usa estas coisas, a Bíblia, a oração, para moldar de volta o nosso intelecto, o nosso cérebro, a nossa mente. Então é pela oração. E também já vimos o incenso que é a justiça de Cristo. Ela tem que estar presente sempre, não é? A justiça de Cristo que é que vai fazer o quê? Vai fazer com que as nossas orações, e o Espírito Santo também, porque o Espírito Santo como que conserta a oração, não é? Põe a oração de forma correta. E o incenso purifica a oração, porque ela vai de uma fonte impura, que somos nós. Percebem? Pronto, então, a mesa dos pães, palavra de Deus, o altar do incenso, as orações e o candelabro. O que é o candelabro? Qual é o símbolo do candelabro? Ele tem uma abrangência muito grande. O Cristo, a candelabro luz do mundo. significa Cristo, a luz do mundo, vós sois a luz do mundo também. É, no fundo, o testemunho que nós estamos a dar. O testemunho que nós damos e o que Deus pretende é que os outros vejam Cristo na nossa forma de falar, no nosso tom de voz, na nossa forma de olhar, na nossa forma de comer, na nossa forma de vestir. E nós, por vezes, concentramos-nos nas coisas exteriores que nós conseguimos controlar, que é a maneira de comer, a maneira de vestir, mas não é só. Temos que pensar que vai muito mais fundo. Então, Maria, sim, então, tudo que você vem falando agora, nós podemos colocar e ampliar isso, digamos assim, olhando para o santuário, esse que você mostrou, e pensando em nosso corpo, né? Nós temos o pátio, que seria a justificação de Cristo, né? Nos tirando da educação errada e nos botando numa capa nova, e para isso nós depois passamos para a santificação, que seria o processo de educação, né? Pela fé em Cristo, né? Pelos nossos consentimentos, conforme a gente vai estudando essa palavra, pelos nossos reflexos, pela oração. Tudo isso está na parte de santificação. tudo isso está na parte da santificação, sim. E agora, você já terminou ou você agora vai abranger a santificação? Eu agora ia para a glorificação. Que é a santificação, no caso. Agora, Não é a santificação. A santificação acontece no lugar santo. Santificação. Preparando-nos para a glorificação. Então, isso agora, que se tudo está esclarecendo, a parte seria do santuário, o santo, onde nós estamos agora, esperando. O lugar santo. Isso que eu queria entender. Exatamente, o lugar santo. Tudo isto acontece no lugar santo. E é lógico que, porque é que dura uma vida? Porque eu preciso permanecer em Cristo. Enquanto que a justificação é um momento, eu aceitei Cristo, e enquanto eu não abandono Cristo, eu vou permanecer justificada, não é? Eu agora tenho que permanecer no processo de, como é que eu vou dizer, de polimento, no lugar de ser lapidada, percebem? Cada dia, estar disponível para morrer cada dia, para me alimentar cada dia, para orar cada dia, para permitir que Deus seja
aquele que me vai corrigindo. Percebem? Eu tenho que ceder, cada dia eu tenho que ceder, eu tenho que submeter à ação do Espírito Santo. Às vezes é doloroso, lógico, às vezes dói. Pronto. E tudo isto vai nos preparar para quê? Para a glorificação. O que é a glorificação? É eu estar numa condição, a única, em que eu posso estar na presença de Deus, na glória de Deus. E como é que isso acontece? Qual é a única esperança da glória? É Cristo em nós. É Cristo em nós, é a esperança da glória. E quando é que isso acontece? Eu não sei quando é que isso acontece, não é? Cada um está num determinado ponto de santificação, mas o que Deus pretende é que nós possamos estar de tal maneira como Moisés, lembram-se, que esteve na presença de Deus e não foi consumido, mas pelo contrário, ele brilhava, o rosto dele brilhava. Essa é a glorificação e é para lá que Deus nos está a preparar. Sim. É para esse estado, por isso é que Jesus ainda não veio. Não veio porque ele ainda não tem um povo nesta terra em quem Cristo habite continuamente. Percebem? Porque nós ainda, por vezes, damos lugar à nossa ira, damos lugar aos nossos sentimentos, ainda permitimos, pronto, que certas coisas nos... pronto, mas não se desanimem, porque Deus está a trabalhar e nós queremos que realmente Ele nos santifique completamente. Nossa mente tem que ser trabalhada muito sobre isso. Sim. Alguma dúvida? Não. Pronto, isto é apenas um resumo. Então, a tenda sagrada ficava encerrada em um espaço descoberto chamado pátio, que estava rodeado de cortinas ou anteparos de linho fino, suspensos de colunas de cobre. A entrada para este recinto ficava na extremidade oriental. Era fechado com cortinas de custoso material e bela confecção, se bem que inferiores às do santuário. Portanto, a cortina, como eu vos mostrei aqui, estão a ver aqui? Portanto, é esta aqui. Do santo para o santíssimo, não é isso? Não, não, é esta aqui, é que dá a primeira. de fora Uhum. para dentro. Desculpem, deixa cá ver. Não, desculpem, não é esta. Esta é a do santo, esta é que vai para o santo. É a outra que está aqui fora. Não se vê aqui. Então, isto é uma coisa interessante também nós referirmos, que eu não sei se todos sabem. As 3 portas do santuário, desculpem se eu já falei isto, mas para quem não ouviu, eu vou falar outra vez. As 3 portas do santuário, elas tinham 3 nomes. A primeira era o caminho. A primeira porta chama-se o caminho. Só um minutinho, Juvelinha, isso eu não conheço. Primeira porta, o caminho. Sim. Uhum. A segunda porta, que é a que entra no santo, é chamada a verdade. E vai para o santo. E a última porta, que vai do santo para o santíssimo, a cortina, era a vida. Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os judeus entenderam que ele estava a falar de quê? Do santuário. Percebem? Porque a mente deles, a forma deles pensarem é diferente da nossa. Então, há um outro aspecto que eu gostava de salientar. É que em qualquer templo, em qualquer igreja, em qualquer santuário, as portas são portas grandes, pesadas, de madeira ou de ferro. Estas não. Porque é que elas eram cortinas, eram de tecido, ainda que custoso. Porquê?
Nunca pensaram nisso? Não. Porque até uma pessoa idosa, até uma criança podia entrar. Podia abrir. Percebem? Deus queria que o caminho estivesse, fosse acessível, que o caminho fosse acessível a qualquer pessoa. Fosse criança, fosse idoso, fosse deficiente, qualquer pessoa tinha acesso a esse caminho, porque era apenas uma cortina. Percebem? Então, todos estes detalhes, eles não estão explícitos, mas eles estão implícitos para nós entendermos o que é que Deus nos quer ensinar com isto. Além de que em João 10:9, Jesus disse também assim: Eu sou a porta. Eli, Sim, desculpa te quebrar. Então, o que você está falando, eu estou imaginando o santuário como se a gente estivesse ascendendo e passando por tudo isso através do nosso corpo, através da nossa educação. Essa porta seria referente à mente do homem? não. O processo que ele ia Essa passar? porta é Cristo. Essa Ah, porta é Cristo. E para nós alcançarmos a presença de Deus, para nós podermos um dia estar na presença de Deus sem sermos consumidos, é só através de Cristo, que é a porta. então, essa porta seria a mente de Cristo em nós. No caso aqui, isso só vai acontecer no lugar santíssimo. A primeira porta é aquilo que eu já falei há pouco, o conhecimento de que Jesus viveu uma vida justa, Jesus morreu sem pecado, morreu a segunda morte, e nós, pela fé, ao recebermos ao crermos nesta informação, nós estamos a passar pela porta. Uhum. Então, Tá? como estamos doentes, no momento que a gente consegue entender essa purificação, todo esse processo, essa mente de Cristo em nós, ele cura praticamente a nossa mente, seremos curados com Cristo. Seremos Exatamente. Ele Deus. quer nos curar da doença do pecado. Exatamente. E a bacia representa o batismo, a bacia d'água. Sim, mas ainda não chegamos lá. Portanto, entramos ainda pela porta. Portanto, o pecador tinha acesso, tanto que vocês veem aqui, isto aqui é o pátio, não é? Isto é o pátio, e veem que estão aqui pecadores. Portanto, o pecador tinha acesso a esta parte, porque esta parte, que é o pátio, representa a terra. E nós ainda estamos aqui. Percebem? A maioria, talvez, tem muita gente que já está num processo de desenvolvimento, que conhecendo a palavra já está um pouquinho avançado. Ora, Belinha, assim, né? Sim, nós espiritualmente nós já passamos pelo pátio Sim. e já estamos no lugar santo, nós estamos no processo de santificação. Agora, quando uma pessoa não conhece nada, quando nós vamos contatar uma pessoa, de entregar um livro, dar um testemunho, essa pessoa tem pela primeira vez contacto com esta verdade. E há pessoas que nem nunca ouviram falar de Cristo, nem sabem lá quem é Cristo. Não é? Não sabem o que é pecado, não sabem nada disso. Então, essas pessoas precisam tomar conhecimento disto. E quem é que lhes vai dar essa informação? Somos nós que estamos a aprender a alcançá-las. Portanto, eu digo isto aqui muita vez, nós estamos a aprender a ensinar. Percebem? Pronto, então, quando elas tomam conhecimento desta verdade, não é só da morte de Cristo. E eu saliento isto, não é só a morte de Cristo, é também a vida de Cristo. A vida de Cristo é que conseguiu a justiça. Essa vida representa aquilo que aprendemos na prática da nossa vida. Colocar isso na prática é a vida, botar na prática na nossa vida. Não, a vida de Cristo foi a vida que Jesus viveu, a vida sem pecado, que ele foi tentado em todas as coisas, a maneira como ele lidou. Eu, por acaso, até tinha aqui uma coisa, uma pregação que eu encontrei. Que passou, nós temos que aprender olhando por ele. Essa educação, isso é a educação que ele nos trouxe, esse processo. Sim, eu acho que não tenho aqui agora, porque eu estive a arrumar, a arquivar umas coisas. Pronto, mas nós precisamos, irmãos, e eu gostava até de um dia falar com vocês sobre isso. A forma como Jesus falava,
a maneira como ele lidava com os seus irmãos, a maneira como ele, as horas que ele passava em comunhão com o Pai, tudo isso foi aquilo que construiu, ou que fabricou, ou que teceu a tal veste de justiça. Nós só podemos ser cobertos com a veste da justiça porque ele a fabricou na sua vida. Na forma como viveu, na resistência à tentação, na submissão contínua à vontade do Pai, na procura, na meditação, percebem? Portanto, nós devemos tudo a Ele. Falamos muitas vezes da morte de Cristo. Sim, a morte de Cristo tem o seu papel, mas sem a vida que Ele viveu, nós não teríamos justificação. Porque Ele é que fabricou essa veste, que o Adeni já tem dito, essa veste que não tem um fio de confecção humana. Foi Ele que a confeccionou. E Ele oferece a quem? A quem crê e recebe. E veste. Não é só receber, temos que a vestir também. Percebem? Fazer a nossa parte, Pronto, então, aqui a grande importância é nós percebermos que a pessoa precisa conhecer que realmente Jesus viveu uma vida sem pecado. Para quê? Para nos poder dar essa roupa. Percebem? Para nos poder oferecer essa roupa. Maria Inês, nós estamos só aqui a falar do santuário. Não estamos ainda a ler muita coisa. Pronto, então, e depois ele viveu uma vida justa, ele nunca pecou, ele fez sempre a vontade do Pai, ele sempre foi humilde, ele nunca se irou. E a gente olha para nós e diz, mas eu não sou nada disso. Pois por não sermos nada disso é que Cristo oferece a roupa, toma. Pela fé recebe e veste. E depois o passo seguinte, que é aceitar a morte de Cristo. No meu lugar, a segunda morte, pela qual eu nunca vou passar pela fé. Porquê? Porque eu creio que Cristo já morreu a minha morte. Aliás, em Cristo eu estava. Porquê? Porque eu acredito no que está escrito. E está escrito aonde? Em 2 Coríntios 5,14. 2 Coríntios 5,14. Eu refiro isto várias vezes. Que diz o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é esse texto. É aquele que diz que o amor de Cristo nos constrange porque julgamos assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Eu morri. Na cruz do Calvário estava só Cristo? Não. Estava todo aquele que crê. E eu creio. Eu também. Eu estava lá. Portanto, eu já morri a segunda morte. Eu já morri. Isto é o altar dos holocaustos. Então a pessoa dá-se conta do altar dos holocaustos. Cristo morreu por mim. Eu aceito. Ok, então, se eu aceito Cristo como tendo morrido no meu lugar, qual é o próximo passo? Quem crer e for batizado será salvo. É a pia. Quando eu creio, eu não posso deixar de ser batizada. Porquê? Porque ao ser batizada, eu estou a demonstrar, irmãos, isto é importante, eu estou a demonstrar a fé. Porque a fé, ela manifesta-se na obediência. Na obediência em quê? Marcos 16:16. Acho que é Marcos 16:16. Deixa cá ver. Que diz, exatamente, quem crer e for batizado será salvo. Então, o crer manifesta-se numa obra. E essa obra é o batismo. Ou seja, quando a pessoa se batiza, ela está a demonstrar o quê? Que acredita que ela morreu em Cristo. Que ela tem uma vida justa em Cristo. Que ela é uma nova criatura em Cristo. Percebem, irmãos? Então, este conceito de batismo é muito profundo, como nós encontramos em Romanos 6.
Nós temos participação na morte e ressurreição de Jesus quando nos batizamos. O batismo é um símbolo, é uma cerimónia muito importante para que a gente compreenda o que é que ele significa. E hoje, infelizmente, os batismos acontecem sem que os jovens tenham qualquer consciência disto. Eles precisam de compreender que não são mais as mesmas pessoas. Eles já morreram para os divertimentos. Eu gostei muito daquilo que a irmã Edna, ela não está aqui. Não, ela não está aqui. A irmã Edna postou sobre a forma de guardar o sábado. Várias citações do Espírito de Profecia. E diz lá que o sábado não é para tomar banho na praia, não é para tomar banho, não é para andar a nadar, não é para andar a jogar. Percebem, irmãos? Os jovens e os irmãos precisam de entender, por isso é que, enfim, pessoas, muita gente que está na nossa igreja hoje, como Ellen White diz, e que foi sepultada viva. Ela não morreu para essas coisas. E ela acaba vivendo o sábado como? Vendo televisão, assistindo a notícias, coisas do mundo daqui, não é do mundo de lá. Percebem, irmãos? Então, tudo isto faz parte da fé, e por isso eu me batizo. Eu estou a dizer a Deus, Senhor, eu já morri para os meus hábitos mundanos. Aí, a partir daí, já não pecamos mais. Infelizmente pecamos, e Deus sabe disto, mas isto é o batismo, é um novo nascimento. Nós, a partir dessa altura, somos bebés. E o bebé não faz mais asneiras? Pois só faz. Só faz asneiras. Vai cair muitas vezes. Não é? Por isso é que Deus depois institui a Santa Ceia. Onde é que está a Santa Ceia? No lugar santo. Aonde? Na mesa dos pães. A mesa dos pães é também um símbolo da Santa Ceia, porque não era só o pão, mas também estava o vinho. Sabiam disto? As libações. Pois é. Na mesa dos pães estava o pão e estava o vinho para as libações, símbolo da ceia. Eu não sabia. Pois nem eu sabia. Só vim aprender isto mais tarde, pelo estudo, está na Bíblia. Pronto, eu acho que é capaz depois de falar aqui no Patriarcas e Profetas. No santuário, com certeza, tem todos esses detalhes minuciosos, né, no livro. Como é que é o nome dele? Eu tenho. Aliás, eu comprei e imprimi, mas ainda não entrei para ler. É verdade, sobre o santuário. É um pequenino. Né? Uhum. É. Pronto, até agora está tudo entendido? Sim. Irmãos, não se esqueçam que nós estamos a aprender a ensinar. Não é só a senhora professora Rose que é professora. Nós todos estamos aqui a aprender a ensinar os outros. Seja jovens, seja adultos, seja crentes, seja descrentes. Deus nos chamou para isso. Não é para aquecer os bancos da igreja. É para ensinar. E temos que saber isto muito bem, porque por vezes podemos ter contacto com uma pessoa há apenas meia hora. E precisamos de lhes falar isto. Ok, podemos avançar? Então, sendo os anteparos do pátio apenas da metade da altura das paredes do tabernáculo, aproximadamente, o edifício podia ser perfeitamente visto pelo povo do lado de fora. Isto é outro detalhe importante. As cortinas, elas eram só metade da altura da tenda. Para quê? Para que a tenda fosse vista por todo o acampamento. As cortinas de fora, as de linho fino, elas não tapavam a tenda. Elas eram metade da altura. E é curioso que enquanto que as cortinas de linho branquinhas até são bonitas, porque a justiça de Cristo é isso que representa,
O linho fino é a justiça de Cristo. É uma coisa maravilhosa. A cobertura da tenda era muito feia. Não tinha beleza. Mas isso depois falamos noutra altura. No pátio, e bem perto da entrada, achava-se o altar de cobre para as ofertas queimadas ou holocaustos. Sobre este altar eram consumidos todos os sacrifícios feitos com fogo ao Senhor, e os seus cornos, portanto, tinham umas pontas, uns chifres, eram aspergidos com o sangue expiatório. Entre o altar e a porta do tabernáculo estava o lavadouro, que também era de cobre, feito dos espelhos que tinham sido ofertas voluntárias das mulheres de Israel. Então a pia, não é? Que era também chamada o mar, e 1 de Coríntios 10 diz que todos foram batizados no mar. Então, mas o povo de Israel já tinha o costume do batismo? Ou isso foi só instituído muito mais tarde por João Batista? Como é que é? Vamos devagarinho, porque eu sei que isto são conceitos que talvez sejam estranhos para nós, não é? É um tipo de batismo espiritual. Diz a Denis? Era um tipo de batismo espiritual. Era. Deus já estava a ensinar o conceito do batismo lá no povo de Israel. Isso. 1 de Coríntios, capítulo 10, vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 10. Vamos ler. Quem é que quer ler o versículo 1 e 2? Eu posso ler. Fala assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então eles foram batizados na nuvem e no mar. Quando eles passaram pelo mar, Deus estava-lhes a ensinar o quê? O conceito do batismo. Mas será que o Antigo Testamento fala que a pia era o mar? Fala sim. Reparem que o santuário foi dado depois de eles terem passado pelo mar. Foi depois do Sinai. Portanto, eles primeiro saíram do Egito, não é? Passaram pelo mar, depois foram até ao Sinai e Deus aí no Sinai deu-lhes todas as indicações, deu a Moisés as indicações do santuário. E só depois é que o santuário foi construído. Portanto, este conceito de mar, agora não sei onde é que está, mas são várias passagens no Antigo Testamento em que Deus fala precisamente que a pia era o mar. E como o Denis está sempre atento a estas coisas, se ele conseguir encontrar a passagem, pelo menos uma das passagens, pode falar connosco. Então, porquê que a pia, porquê que a pia estava por fora, ela era de cobre, mas por fora ela estava revestida com os espelhos das mulheres que elas tinham trazido lá do Egito, das vaidosas das egípcias, altamente carnais. Sabiam que os egípcios eram altamente carnais? Sabiam disto? Não? Vão a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16. Por causa dos deuses que eles adoravam, você pode dizer assim? Não era só pelos deuses, é porque eles eram movidos pela carne. Era a carne que comandava. Tudo aquilo que lhes apetecia, se fosse de comida, fosse de parte sexual, eles não tinham restrições. Né? Tudo. Percebem? Então aqui, Ezequiel capítulo 16, Deus está a fazer uma repreensão séria ao seu povo e diz aqui assim, no versículo 26, também te prostituíste com os egípcios.
teus vizinhos grandemente carnais. Uau! Grandemente carnais. Irmãos, hoje não é diferente. Qual é essa versão aí, irmã? A versão vocês já não a têm. Viver os desejos da carne, né? É todos os desejos Fala da nem- carne. A A minha tá minha totalmente versão diferente. é a versão revisada da tradução de João Freire de Almeida. Ezequiel 16:26. É. A Como é minha que diz fala a tua, assim, ó, Rose? também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Ah, não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Estão a ver como é que as traduções tiram o poder da palavra? Será que está Li- no verso certo, no capítulo 7? Certo? Tá, deixa eu ver aqui Sim. de novo. O meu está Deixa eu ver aqui. também te prostituíste com os filhos do Egito, Diz- teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Olha, eu vou ler na 16, King 26. James. A King James diz assim: também cometeste fornicação com os egípcios, teus vizinhos, grandes de carne. Não fala, né? Tem mais a ver. Pois, é grandemente carnais. Eram altamente carnais eles. Eles só viviam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Apóstolo Paulo fala concupiscência da carne, né? A É, concupiscência dos exatamente. olhos, E soberba da reparem vida. que eles, sim, reparem que o povo de Israel esteve em contacto com os egípcios durante muito tempo. Então, o que eu estava a dizer é que elas eram extremamente vaidosas. Elas viviam para expor o corpo, para se exibir. E quando eles saíram do Egito, eles deram-lhes tudo aquilo que eles tinham, porque queriam que eles desaparecessem rapidamente para não morrerem todos. Então, eles trouxeram com eles os espelhos. E foi com esses espelhos que Moisés forrou, Moisés não, o Bezalel e o Aholiabe forraram a pia, para que quando a pessoa fosse, o sacerdote fosse fazer, purificar as mãos e purificar os pés, pudesse ver onde é que estava sujo. Percebem? Esse espelho é a lei. A lei é que nos mostra onde é que nós estamos sujas, não é? É sim, senhor. Não, não nos limpa, mas mostra. Uhum. Avançando. No pátio e bem perto da entrada achava-se o altar de cobre para as ofertas queimadas ou holocaustos. Sobre este altar eram consumidos todos os sacrifícios, já lemos isto, não é? Com fogo. Entre o altar e a porta do tabernáculo estava o lavador, que também era de cobre, feito dos espelhos que tinham sido ofertas voluntárias das mulheres do Egito. No lavador, os sacerdotes deviam lavar as mãos e os pés sempre que entravam nos compartimentos sagrados ou se aproximavam do altar para oferecerem uma oferta queimada ao Senhor. No primeiro compartimento, ou lugar santo, estavam a mesa dos pães da proposição, o castiçal, ou candelabro, e o altar de incenso. A mesa com os pães da proposição ficava do lado do norte. Portanto, se os irmãos conseguirem visualizar o santuário e sabem que a porta estava voltada para o nascente do sol, precisamente para que, quando iniciássemos o caminho de volta à presença de Deus, nós tínhamos que voltar costas a quê? Ao sol e ao culto ao sol e tudo o que envolve o sol. Então, entramos por aí e o que é que encontramos do nosso lado direito? Se nós estivermos com as costas voltadas para o oriente, do lado direito, que é o norte, nós temos a mesa dos pães da proposição. O norte
E o norte é um lugar importante para Deus. O candelabro estava ao sul. Por que é um lugar importante para Deus? Alguém me sabe dizer? Porque Morada? o norte representa a parte extrema onde Deus habita. Eu falei, a morada de Deus. Exato. É a morada de Deus, para onde o Lúcifer queria ir, dos lados do norte. Lembram-se? Isso. Encontramos isso em Isaías 14, 13. E Ô, tu Belinha, dizias no... esse Sim. lado do norte refere-se ao cosmo, ao universo, Não, refere-se ao céu. ao céu? O céu que é a habitação de Deus. O Monte Sião que está no céu. Esqueci o nome. E no céu, o que que tem no norte? No Habitação céu, de Deus. no céu tem a habitação de Deus, sim. Não, o norte. O norte para nós, é assim, para nós ocidentais não tem esse significado, mas para um judeu que conhece as escrituras e que vive de acordo com, significa de onde Jesus vai vir, do norte. Como é que Está é o nome? bem? Céu que tem um nome, você lembra, Belinha? Esqueci o nome. O quê? Da morada que tem, acho que até a Eliot fala disso. O nome do céu de onde ele vem. Ah, O ele Órion. vir da constelação de Orion. É isso. Como é que é o nome? Orion. Orion. Isso mesmo, isso mesmo. Sim. Pronto, e no Salmo 48, 1 e 2 também fala disso. E, portanto, é o lugar. Agora reparem, onde é que estava a mesa dos pães da proposição? Estava do lado Do norte. Da mesa? do norte. Do norte, A mesa. Sim. Vocês sabem uma coisa? Ellen White diz que Jesus, ele estava, Jesus e o Pai estavam sentados no trono antes de 1844. Qual trono? Santíssimo? Santíssimo, né? Antes de 1844. Então é o santo. É no Santo. Então, aonde no Santo é que estava o trono deles? No santo, onde estava o trono? Sim, o que era o trono deles no Santo? Belinha, é onde estão a mesa dos pães asmos. É exatamente, era na mesa. Era na mesa. Querem a referência? Sim. Então deixem-me ir buscar ali o primeiro escritos. Vocês conseguem perceber, irmãos, a riqueza de informação que o santuário tem? Eu estou tentando buscar tudo isso para dentro de nós como ser humano, todos esses detalhes no corpo, em nós, em tudo. Eu acho E que tem Ora bem. informações ainda. não está no Vou ar. colocar no grupo o que o Odair Faria ensina. Vou colocar lá hoje. Ok, Eu obrigada, conheço. irmã. Uhum. Ok, Eu então já estamos aqui no capítulo 10 dos primeiros escritos, no capítulo que tem por título O Fim dos 2300 Dias. Onde agora eu não entendi, Belinha. Desculpa, Primeiros escritos, se não tem. Primeiro escrito. capítulo 10. Vocês já conhecem isto, pronto, mas diz aqui assim. Vi o Pai erguer-se
desculpa, é o início do capítulo, o início desse capítulo, que diz assim: vi um trono, e assentados nele estavam o pai e o filho. Percebem? E depois, no parágrafo seguinte, começa assim: vi o pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos. Portanto, no fim dos 2300 dias, os dois estavam, até essa altura, o pai e o filho estavam os dois sentados no trono, o que significa que era no Santo. Porquê? Porque a dada altura o pai se levanta do trono e entra no Santo dos Santos, ou seja, no Santíssimo, o que quer dizer que ele estava no Santo. Certo? Então, E então assentou-se. a posição, a mudança não é só de Jesus, é do Pai também. Exatamente. Primeiro foi o pai e depois é que se levanta Jesus. Se nós continuarmos a ler, diz: então Jesus se levantou do trono. Estão a ver? Primeiro levanta-se o pai e entra no Santíssimo. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. O resto da visão nós já conhecemos. Não é? Pronto, só para os irmãos perceberem a questão do trono. Ó, Belinha, Sim. como é que nós vamos buscar aí que é na mesa da preposição que eles estão, que está o trono? Vou falar a minha ignorância, mas não entendo como é que eu sei que é da preposição. É assim, nós, por vezes, pronto, Deus deu-nos Eu sei o que eles estão santuário divididos em como... dois, os pães, porque é o novo. Sim, a questão de serem duas pilhas de pães tem um grande significado, Sim, não é? sim. Pronto, Uhum. porque Jesus também disse: quem não comer a minha carne, ou seja, o Sim, pão, e o pão estava onde? Na mesa, percebem? Portanto, o será por isso? alimentarmos-nos da palavra, alimentarmos-nos de Cristo, que significa que Cristo estava aí nesse lugar. Uhum. É assim, é uma forma de Deus tentar fazer-nos compreender, não quer dizer que seja literalmente, percebem? Mas é para nos dar uma lição espiritual. Ok. Tive que interromper. Depois, na página 92 dos primeiros escritos, ela diz assim, na página 55, foi aquela que lemos há pouco: afirmei que uma nuvem de gloriosa luz cobria o Pai e que a sua pessoa não podia ser vista. Afirmei também que vi o Pai erguer-se do trono, como já lemos. O Pai estava envolvido num corpo de luz e glória, de maneira que a sua pessoa não podia ser vista. Todavia, eu vi que era o Pai e que de sua pessoa emanava luz e glória. Quando vi esse corpo de luz e glória erguer-se do trono, sabia que era porque o Pai se movia. Portanto, disse: vi o Pai erguer-se. A glória ou a excelência da sua forma eu nunca vi. Ninguém poderia contemplá-la e viver. Entretanto, o corpo de luz e glória que envolvia a sua pessoa podia ser visto. Pronto, e depois continuou só para confirmar esta questão de o Pai se ter levantado do trono. Ok, irmãos, já estamos a passar muito a nossa hora. Termina esse parágrafo, não? Terminou esse parágrafo, vamos parar aqui, então. No Sim, primeiro... então vamos terminar o parágrafo do Patriarcas e Profetas, está bem? Portanto, a mesa com os pães da proposição ficava do lado do norte. Com a sua coroa ornamental, era ele coberto de ouro puro. Sobre esta mesa, os sacerdotes deviam, cada sábado, colocar 12 pães dispostos em 2 colunas e aspergidos com incenso. Os pães que eram removidos, sendo considerados santos, deviam ser comidos pelos sacerdotes. Do lado do sul estava o castiçal de 7 ramos, com as suas 7 lâmpadas.
Seus ramos eram ornamentados com flores artisticamente trabalhadas, semelhantes a lírios, e o todo era feito de uma peça de ouro maciço. Não havia janelas no tabernáculo, nunca ficavam apagadas todas as lâmpadas a um tempo, mas espargiam luz dia e noite. Precisamente diante do véu que separava o lugar santo do Santíssimo e da presença imediata de Deus, achava-se o áureo altar de incenso. Sobre este altar o sacerdote devia queimar incenso todas as manhãs e tardes. Os seus cornos eram tocados com o sangue da oferta para o pecado e era aspergido com sangue no grande dia de expiação. O fogo neste altar era aceso pelo próprio Deus e conservado de maneira sagrada. Dia e noite, o santo incenso difundia a sua fragrância pelos compartimentos sagrados e fora, longe, em redor do tabernáculo. Vamos ficar por aqui, está bem? Ok. Há mais coisas a dizer a este respeito. Eu também não sei tudo, atenção, eu estou aqui a ensinar-vos, mas eu não sei tudo. Continuo a aprender, mas já há muita coisa aqui, muitas imagens que nós já podemos ficar na nossa mente. E porque é que era colocado o sangue nos chifres do altar de incenso e do altar dos holocaustos? Precisamente porque é só através do sangue de Cristo é que pode ser santificadas as orações, no caso do altar do incenso. É através de Cristo para tudo. E eu reparo, irmãos, eu reparo que ultimamente, eu não sei se foi pela abertura dos portais, se foi pela liberação de alguns demónios, daqui para a frente, tudo o que tivermos que fazer ou decidir tem que ser debaixo de oração. Só Cristo nos pode ajudar. Eu vejo isso na minha vida a cada passo. É incrível. É impressionante. Ô, Belinha, as 4 pontas de chifre também representam os 4 pontos cardeais. Ok, obrigada. Eu sei que eu também já li sobre isso, não sei se foi no ritual do santuário, não, não é o ritual, sim, talvez o ritual do santuário, do pastor Andreessen, mas há muita coisa que, pronto, eu também, às vezes não me lembro. Vamos orar, oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, nós temos sede, Pai, sede de conhecer todas estas coisas, não para mostrar que sabemos mais do que os outros, mas para entendermos todos estes símbolos, como é que o que é que o Senhor nos quer ensinar com tudo isto. Mas também temos sede de justiça, que a nossa vida seja uma vida justa, as nossas palavras, as nossas conversas sejam justas, o nosso proceder de uns para com os outros seja justo, que o Senhor nos ajude realmente a ter um grande desejo de justiça nas nossas vidas. E sabemos que a justiça é Cristo. Dê-nos um bom dia na sua companhia, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.